Olá, sejam bem-vindos ao PioneerCast, o podcast da IARP. Eu sou o Bruno Prota, engenheiro agrônomo. E eu sou Fabiola Real Narciso, engenheira civil. Hoje recebemos o engenheiro mecânico Fábio Narciso para participar desse bate-papo. Seja bem-vindo, Fábio. Ok, Bruno, obrigado por essa oportunidade e vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. O bate-papo nesse episódio será com o engenheiro Bruno Bog. Ele já trabalhou em diferentes ramos da economia, mercado financeiro, consultoria de negócios e da engenharia. E hoje se dedica ao ramo da energia. Seja bem-vindo, Xará. E começa contando pra gente um pouquinho da sua história, por favor. Primeiramente, obrigado pessoal pelo convite. Prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, minha história, eu comecei a trabalhar numa seguradora há muitos anos já. Fiquei um tempo lá, depois fui para uma mineradora, uma siderúrgica na verdade. Isso entrei como trainee lá, fiquei um tempo também. Aí eu fui para uma indústria de agroquímicos, fiquei um tempo também. Aí eu fui para o varejo, também rodei bastante. E aí eu decidi, junto com algumas pessoas, empreender um pouco na área de energia, que é onde a gente começou. E trabalhei muito nisso, nessas empresas que eu passei. Muito na área de suprimentos, na parte de redução de custos. E aí a gente efetivamente partiu para trabalhar com energia, que é o que a gente trabalhou muito e deu muito resultado para essas empresas. Então a gente decidiu fazer isso por conta própria, né? E aí a gente abriu uma comercializadora de energia na parte de Mercado Livre, né, que eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco. Aí fomos para veículos elétricos, fomos para reparo de peças eletrônicas, fomos para bateria de lítio e hoje o nosso grande forte é a bateria de lítio e conversão de veículos a combustão em veículos elétricos. Só um pouquinho breve. Interessante, uma conversão 100%? Tira 100%. Motor, tira tudo? Tira motor, pode tirar câmbio, dependendo. E aí coloca uma bateria, coloca toda a parte eletrônica e trabalha normalmente. Interessante. Ó, a gente estava com um colecionador de carros no episódio anterior. Talvez ele pudesse fazer os seus carros antigos virarem carros elétricos. Aí, Glória, fica a dica. O Glória, daqui a pouco ele volta aqui correndo, que ele acabou de sair daqui. Quando ele ouvir, né? Ele volta. Mas é interessante, sobre o mercado livre de energia. Quais são as oportunidades de trabalho que temos nesse mercado? Olha, gente, o Mercado Livre apesar do nome, né, chamado livre, ele é um mercado extremamente regulado, né, pela ONS, pela ANEEL. Então apesar do nome livre, ele é bem regulado, tem muitas regras, tem muita segurança para todo mundo. E é um mercado que existe há mais de 20 anos já, começou em 2000, 2001. Então já estava extremamente consolidado, tem algumas regras de utilização. Hoje, basicamente, até o final do ano agora, grandes consumidores, eu não vou entrar em nomenclatura técnica para ninguém ficar com dúvidas, tá? Mas grandes consumidores, entenda-se aí quem gasta de 80, 90 mil reais por mês de energia pode fazer parte disso. E a partir de janeiro do ano que vem, esse número baixa para 10, 12, 15 mil reais por mês, né? Então aí já consegue pegar padarias, mercadinhos menores e tal. E qual que é o benefício disso? Desconto financeiro na conta sem investimento, né? Então é uma venda de energia, né, para o consumidor, que é uma venda direta, não passa pela concessionária de energia, né? Aqui no caso a CPFL, e descontos aí que para grandes consumidores, claro, tem que validar algumas coisas, mas aí de torno de 18% a 25% a gente consegue trazer isso de benefício para os clientes, de redução de custo. Com zero investimento, né? Diferentemente de painel solar, basicamente, que o pessoal compra o painel. Você tem que fazer um investimento. Você tem que fazer um investimento, então é um pouco diferente isso. Então, às vezes, o que a gente vê muito, né, é aquela comparação. Se eu sou uma indústria de qualquer coisa, para que eu vou investir em geração de energia, que não é o meu negócio, que eu posso pegar esse dinheiro e investir no meu negócio, exato, que me traz mais resultado. Expansão e alguma coisa. Exato. Exatamente. E aí a gente consegue, obviamente, menor, porque se você compra o painel, o seu benefício é imediato, né? Mas você consegue ter um benefício bem interessante aí. Imagina que quem gasta 50 milhões de reais por ano, 100 milhões de reais por ano, que não é pouca gente que gasta isso, o quanto se traduz isso em dinheiro para as empresas, para novos investimentos. Exato. Bom, sobre esse assunto, Bruno, eu também tenho uma experiência com geração de energia. Eu trabalhei numa empresa
que vendia equipamentos para geração de energia térmica, né? Geração térmica, o produto energia elétrica. E sempre deparei com investimento, né? Então a gente fazia todo um trabalho né, da oferta para o cliente, e na hora de decidir, o cliente tinha que decidir pela compra, pela geração própria, e tem a concessionária que está do lado. E nós deparamos de alguns problemas, assim, por exemplo, né, a concessionária vinha e negociava um valor abaixo e o projeto não saía, né? Indo para esse mercado livre, né, existe o consumidor e existe a empresa que está gerando a usina, né? Existe a usina hoje, né? Sim. E tem a concessionária que está aí com a estrutura prontinha, que está sendo usada. A concessionária, minha pergunta é se a concessionária, ela entra nessa briga para poder manter o seu cliente. Porque você está falando de um grande consumidor, onde tem o mercado livre, onde ele está decidindo aonde que ele vai comprar essa energia, e a concessionária, ela está presente e ela está perdendo o cliente. Sim. Isso é uma questão bastante difícil, né? Porque realmente a concessionária perde o cliente. Tem algumas regras, porque assim, o cliente do Mercado Livre, ele não pode, ele é diferente perante a concessionária, legalmente falando, ele é diferente do cliente do mercado cativo para a concessionária. Então você tem, vou usar a CPFL aqui como exemplo, mas vale para todas, tá, pessoal? Você tem a CPFL que atende os clientes do mercado cativo e a CPFL que atende os clientes do Mercado Livre. Na teoria, eles não podem se comunicar para evitar justamente esse tipo de problema, né? Porque se você você é um cliente e fala assim, CPFL, eu não quero mais fazer parte do mercado cativo, eu quero ir para o Mercado Livre, você tem a liberdade de fazer isso. E ele não pode te impedir. Só que aí, a gente sabe que acontece algumas vezes isso de, putz, vamos avisar o pessoal lá para não perder o cliente. Tem algumas outras regras em termos de perder o cliente. Ela vai perder na parte de venda de energia, mas não na parte de distribuição. Porque o fio vai continuar sendo a CPFL de qualquer outra que seja a distribuidora. Mas a parte de energia, sim, eles perdem o cliente, né? E aí, o que isso impacta? Mais na parte de organização de quanto que a concessionária precisa, ela informa para o ONS, né, Operador Nacional do Sistema, que eles vão consumir de energia ao longo desse período, desse ano, desses próximos 2 anos. Então, esse é o maior impacto financeiro, nem tanto porque quem define o preço no mercado cativo é o governo, para cima ou para baixo, né? A gente teve exemplos aí que subiu muito, desceu muito e tal, mas é o do governo que define isso. Agora, o maior problema para eles é essa questão de que fala assim, pô, eu tenho, vou chutar aqui, 100 unidades de energia e o meu cliente, o meu grande, consome 5, então ele perde esse cliente, ele vai perder 5% dessa quantidade total. Isso ele pode ser um problema para ele perante o ONS. Financeiramente ele compra por X e vende por X, por isso que o governo que definiu. Então, existe sim uma questão, mas não é um principal nisso. O principal são as multas que eles recebem por conta dessa organização. Me falavam assim que se você vai para o Mercado Livre e de repente você precisa da concessionária, né, aí a concessionária cobraria um ônus por isso. Não vou falar multa ou ônus, alguma coisa nesse sentido. Você, né, tem um prazo de contrato. Você tem um prazo que você tem que respeitar. De novo, não quero entrar aqui em detalhes, mas se você faz parte do mercado cativo hoje, você quer Mercado Livre, você tem um prazo que você tem que respeitar para não... os seus contratos de fornecimento de energia, você só pode migrar depois disso, ou você pode antecipar pagando uma multa que no passado era até convidativo, hoje em dia não mais. Hoje em dia, entende-se, uns 2, 3 anos para cá já não é mais convidativo. Você tem que respeitar isso, e depois que você migrou para o Mercado Livre, você não pode voltar para o mercado cativo dentro de um prazo de 5 anos. 5 anos é o prazo? Então você tem que ficar no Mercado Livre por 5 anos. Você pode voltar depois? Pode, não tem problema nenhum. Mas você tem que ter esses 5 anos como garantia de Mercado Livre. E você pode mudar no Mercado Livre Totalmente. Comprando todo mês, se for o caso, ou tem um período mínimo para você mudar de... Mercado Livre você pode comprar
da forma que você quiser. A gente tem algumas estratégias para isso, em termos de prazo, preço, etc., que a gente gosta de seguir para trazer segurança para o cliente. Uma vez que a energia não é o produto do cliente, a gente prefere trazer um pouco mais de segurança do que trazer risco para o cliente. Então, até por essas empresas que eu passei, a gente vê muito isso que preço é importante? Sim, gente, claro que é importante. Mas a segurança de quanto você vai pagar em X tempo é às vezes mais importante do que o preço hoje que você paga. Então isso é bem interessante. É uma curiosidade. Para entender um pouco mais do mercado livre de energia, que realmente não me faz, eu não tenho nenhum conhecimento. Se o governo determina o valor de comercialização, qual que é a diferença de entrar nesse mercado? Não é um valor que todo mundo tem que trabalhar, um valor igual ou não? Aí quando você está no mercado livre é um contrato bilateral entre você, consumidor, e a empresa que vai te fornecer energia. Tá, então aí a gente vai, ali vai ser uma negociação interna. Pura e simples entre o cliente e o vendedor. Acabou. O governo pode subir, pode descer, isso não muda nada. Bandeiras tarifárias não se aplicam nesse quesito. A única coisa que continua sendo tabelado é o fio, né, a distribuição. Essa parte, sim, continua sendo tabelada. Então, e uma outra pergunta. Você corre o risco de contratar energia de uma pessoa que não tem capacidade de te entregar ou não? A distribuidora vai te entregar isso e ela é que vai assumir esse risco? Na verdade, assim, você tem que comprar de empresas idôneas, obviamente, né? Já aconteceu no passado algumas quebras de comercializadoras porque estavam extremamente alavancadas para energia, e a CCE, que é quem regulamenta as comercializadoras, está trabalhando nisso para diminuir um pouco esse risco. E o que acontece? Para o consumidor não muda nada em termos de fornecimento. O consumidor sempre vai continuar recebendo energia. Qual que é o único risco se ele compra energia de uma empresa que fecha as portas por qualquer motivo? Preço. Se ele tem um preço, vou chutar aqui um preço totalmente aleatório, pessoal, um preço de 100, tá? R$100 por unidade de energia. E a empresa que ele comprou fechou as portas, faliu, o que seja. E o preço hoje está 200, então ele vai ter que comprar 200. Agora, se ele comprou a 100 e o preço está 50, na teoria ele pode até sair ganhando. Não, mas não vai sair 150, porque ele já pagou ou não? Você não, vai porque você compra mensalmente, você compra conforme você usa, você paga conforme você usa. Você fixa o preço por unidade e o prazo você que define. 1 mês, 2 meses, 6 meses, 5 anos, 10 anos, que seja. Sim, vai depender do mercado, da época. Vai depender do mercado, vai depender do risco da empresa, tem algumas questões. Da confiança também da empresa que você está comprando, né? Exatamente. Então depende, é um contrato bilateral, gente, muito simples nesse sentido, né? Você pode aproveitar, hoje nós estamos numa baixa histórica de preços, já deu uma aumentadinha, agora é mais recente, a coisa de até meio do ano, um pouquinho mais, estava um preço bem baixo, que algumas empresas até falam assim, putz, eu quero cancelar meu contrato que eu estou pagando 200, agora está 100. Gente, não pode. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, se você está pagando 200 e está 500, a empresa pode cancelar contigo? Não, então contrato fechado é contrato fechado. Tem algumas manobras que podem ser feitas, mas basicamente o acordado não sai caro, né? Então, e de novo, voltando na tua pergunta, né? O risco se ele comprar, a empresa fechar, ele está sujeito a uma nova negociação e preços de mercado. Sim, ele não vai ser penalizado por isso, ele vai entrar no mercado novo. Quem vai ser penalizado vai ser a empresa que deixou ele na mão. Isso é muito claro, né? A questão das regras se aplicam para os dois lados, tanto para o consumidor quanto para o fornecedor. Então, ele não vai parar de receber energia. Ele vai continuar recebendo, e essa diferença ele vai pagar para a CPFL. O fio é o mesmo, não é para a CPFL. Aí tem alguma contabilização diferente, tal, que não vou entrar em detalhes aqui, que é complicadinho, mas ele não vai deixar de receber energia porque ele está ligado na concessionária. Ele compra de você, está na concessionária, você, por qualquer motivo, deixa de entregar, a concessionária vai fornecer para ele e a contabilização dessa energia é feita depois. E como é que funciona? Tem gente que pode estar produzindo lá no Nordeste e vendendo para mim aqui ou não? Sim. Eu costumo falar assim que o sistema de energia no Brasil pensa como se fosse um grande balde. Isso ilustra bastante. Então, todo mundo joga energia no balde, por cima, obviamente, né? E todos os consumidores consomem embaixo. Então, essa energia toda se mistura. Aonde que faz isso? É contabilizado, contabilmente, na verdade. Então, você tem um acordo com ele de comprar X quantidade a X preço, X tempo.
Então, essa contabilização é tudo feita pela CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Então, eles fazem por ali. Mas o Operador Nacional do Sistema ONS tem todas essas informações. Quanto que você gerou, quanto que você gerou, quanto você gerou, e embaixo quem consumiu isso, e depois faz esse acerto, entre aspas, em paralelo para fazer de onde está saindo isso. Mas a energia que você consumiu, ela sempre vai ser gerada próximo da sua casa, do comércio, da sua indústria. Não faz sentido você gerar energia em Itaipu e mandar para o Nordeste. É muita perda de energia nisso. Então, por mais que você tenha contratos que pode ser de Rio Grande do Sul para o Nordeste, mas a geração e o consumo sempre são próximos. E isso fecha a conta no final para todo mundo. Fecha, perfeitamente. Isso tem no mundo inteiro, gente. Há muitos anos. O Brasil está se abrindo agora, como eu falei, em janeiro, reduz essa regra para permitir mais consumidores, né? E daqui a pouco, mais uns 4, 5, 6 anos, depende do avanço do mercado, isso vai chegar para a gente como pessoa física também. Como se fosse portabilidade de celular. Um mês você quer estar com outro, um mês você quer estar com outro, é a mesma coisa. Vai ser muito semelhante com o aplicativo de celular. Você escolhe, hoje eu quero aqui, eu quero ali, etc. Vai ser muito fácil. Ao pequeno, ao micro consumidor, né, vai estar bem desenhada a coisa, né? Sim, porque hoje, se você for pensar, esses contratos, até agora, né, são 15 mil CNPJs que podem participar do Mercado Livre, né, que são os grandes consumidores. Até o último número que eu tinha estava em torno de 8, 10 mil, alguma coisa assim. Então tinha um espaço ainda para crescer. 15 mil é o número de empresas que são grandes consumidores. Que são os clientes alvos. Acima de 50 mil ou que estão acima do novo número que você estão acima dos 90 mil. 90 mil. Hoje você vai baixar para 12, 15 mil, vai aumentar muito mais. Então você passa a trabalhar internamente para os vendedores de energia. Também é um problema, porque é o seguinte, você emite hoje meia dúzia de nota fiscal num sistema, você vai ter que emitir milhões de notas fiscais. É muito mais trabalhoso. Vai gerar novos empregos também. Não sei se novos empregos, acho que sim, mas assim, a emissão de nota vai ser tal como uma operadora de telefonia, vai ser como uma operadora de TV a cabo, por exemplo, que tem muito isso de várias formas de fazer muito faturamento para muitos clientes diferentes. Sim. Então esse é um dos grandes desafios, não somente a contabilização perante os órgãos oficiais, mas também para as empresas se adequarem a ficar emitindo, sei lá quantas mil notas por mês de energia de valores pequenos. Entendi. Agora vamos voltar à viabilidade dos veículos elétricos. Você pode falar um pouco com a gente? A Dani comentou que você tem um projeto legal com... o aeroporto de Guarulhos. Com o aeroporto de Guarulhos. Sim, os sim. tratores que carregam malas. Exatamente. Ali, esse case é muito interessante para a gente, né? Porque é o seguinte, quando a gente é passageiro, a gente não imagina toda a estrutura que tem num aeroporto, né? Então, o aeroporto de Guarulhos, alguns poucos números que eu tenho de cabeça, né? O aeroporto de Guarulhos é o maior aeroporto do hemisfério sul do planeta. Então, lá passam, 250 mil pessoas por dia. E a gente não tem ideia, né? O São Caetano, em São Paulo... desse número. São Caetano tem muito menos gente que isso. Então, assim, se você pensar, a densidade do aeroporto é muito grande, né? Em termos de não só passageiros, mas funcionários, passageiros, polícia, todo mundo faz parte de gente que trafega naquele espaço reduzido de área, né? Então, assim, é muita gente, é muita segurança, é muito tudo, né? E aí eu já tive a oportunidade de estar na pista algumas vezes para fazer estudos, etc. E a gente vê que é um mundo lá embaixo e a gente não sabe como que você entrega a tua mala lá no terminal e a tua mala chega dentro do avião. Então, Mágica. Você entregou aqui e a tua mala tá do outro lado. Então, assim, é muito longe, o caminho é grande, são quilômetros de vias lá dentro e tal. E para fazer isso, você tem muitas esteiras embaixo, essa parte eu não conhecia ainda. Eu tenho as esteiras, você joga aqui, já faz leitura automática de código de barra das malas, etc. Só que ela sai em alguns lugares e ela tem que chegar até o avião que está posicionado lá na pista, né, nos terminais. Então, como que é feito isso? É por tratores e ou rebocadores. Basicamente faz a mesma coisa, né? Então, hoje, utiliza-se muito um trator agrícola que foi adaptado há mais de 20 anos para fazer isso. Então, é um trator
de campo. Trator Acho que eu já vi. Da próxima vez vocês já vão reparei. no aeroporto Eu e falei, vocês vão perceber, né? Então é muito interessante que eles pegam as malas, rebocam um no outro e levam carrinhos de 3 carrinhos até o avião, né? E aí tem o pessoal que faz tudo, pegar as malas e colocar no avião. E o contrário também, né? E depois trazer de volta. Só que isso, gente, esses tratores trabalham praticamente 24 horas por dia. Consumindo diesel 24 horas por dia. Puxando... A gente acha que mala não pesa muito, né? Mas... Gente, esses tratores aí... quilos, né? Por isso que usa 23 trator, quilos, né? exatamente. E aí, os dollies, né, que são os carrinhos que você coloca as malas, cada um pode ter até 7 toneladas e eles puxam 13. Então, puxando até 21 toneladas. Então, assim, é muita carga. E a gente fala só de mala, mas também serve para as cargas dos aviões mesmo, né? Então, assim, esse é o que acontece lá dentro, que eles puxam mala e puxam carga daqui para lá, de lá para cá. E aí a gente tem essa parceria com uma dessas empresas de handling, né, que é essa movimentação, que a gente pegou um trator desses elétricos e fez um protótipo, um trator desses a diesel e fez um protótipo elétrico. Então, Mas usando ele, você vai fazer um trator novo? Não, a gente pegou a base do trator e tirou o motor elétrico, tirou o câmbio, tirou o motor, tirou o tanque, tirou tudo. Perdão, eu falo motor elétrico, mas é motor a combustão, né? Tirou todas essas partes da combustão e botou uma bateria de lítio, botou um motor elétrico, botou toda a parte de eletrônica disso e fizemos a conversão desse trator. Então tem um monte de ajustes que tem que ser feitos para a gente poder transformar esse trator, a combustão, num trator elétrico. Antes de continuar, vamos ouvir um recado do engenheiro agrônomo Alexandre Tazinafo. Olá, meu nome é Alexandre Tazinafo e eu quero convidar você, engenheiro, arquiteto e agrônomo, para se associar à AEARP, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Por que se associar à AEARP? Além de um espaço fantástico, a maior associação do Brasil, com uma estrutura física para você aproveitar todos os espaços, você tem novas pessoas, você tem um network para valer e você tem um resultado diferente. Novos lugares, novas pessoas, novos resultados. Venha para a AEARP. Falando lá da transição do trator para isso, e aí depois que a gente coloca todos esses componentes, né, que são comuns em todos os veículos elétricos, qual que é a grande diferença? Adaptação em termos de tamanho, potência, durabilidade de bateria para cada tipo de veículo e extremamente importante a configuração disso. Por quê? Um carro elétrico, gente, eu faço até uma piada interna na empresa, todo mundo até brinca comigo. É uma geladeira com rodas. Por quê? Porque é um carro, é um motor elétrico que existe há 150 anos, extremamente durável, extremamente conhecido, a tecnologia é a mesma. Está mudando algumas coisas, tal, mas basicamente a tecnologia é a mesma, é altíssimo rendimento. Então isso não quebra, né? A parte eletrônica é extremamente importante porque você tem tudo uma questão de configuração. Então é um computador também que você coloca junto, então você pode ter parâmetros e configurar parâmetros de baterias e de potência, de torque, só na parte de configuração. E a bateria de lítio completa isso, porque ela também, diferentemente de uma bateria de chumbo, que está lá e você não tem muito controle sobre ela, a de lítio você consegue controlar um monte de coisa e tudo isso traz eficiência para a operação. Eficiência, entenda-se, redução de custo drástico, quando você compara um veículo elétrico contra um veículo a diesel. Então, assim, hoje para carros, né, de transporte que a gente tem na rua hoje, né, a gente fala de uma economia em torno de 80%, mais ou menos. Custo do dia a dia, né? Custo de operacional, manutenção, combustível, etc. No aeroporto isso é bem maior ainda. Sempre que o uso é maior. O uso é maior, o uso é mais intenso. Quanto mais energia você gasta, mais você está economizando, porque você roda muito, né? Como você roda 24 horas por dia, então é muito mais barato, muito mais barato. Mesmo com a manutenção que continua sendo a mesma, basicamente a parte mecânica, né? A roda é a mesma, o rolamento é o mesmo, a direção é praticamente a mesma, mas a parte de força
que é também onde tem muito problema de manutenção, pelo tempo, pelo uso, né, isso reduz bastante, bastante. Então aí o nosso número hoje com ele está dando quase 90% mais barato de redução. Mas isso no custo. E qual que é o investimento? O investimento está dando um payback aí de menos de 2 anos. Para o aeroporto, que tem um uso muito, que tem 90% de economia. Exatamente. Então assim, se você pegar, né, esses tratores que eles têm, no Guarulhos deve ter rodando, sei lá, uns 200, 300, 400 tratores, né? Se você pensar quanto cada um disso consome, né? Poluição sonora, que é um absurdo, não é só o avião, você está na pista, você escuta um monte de barulhos, né? Poluição sonora, poluição atmosférica mesmo. Então eu tive uma oportunidade que eu saí do Terminal 3 de Guarulhos, num carrinho desse de carona, fui até o terminal de cargas lá do outro lado e voltei. Muito rápido. Gente, com uma folha de papel na mão, a hora que você passa o dedo assim na folha, sai preto. Porque você tem a poluição dos aviões e a poluição desses veículos também, que é muito, muito. Então imagina quem está lá dentro trabalhando o dia inteiro, ou nas suas 8 horas por dia, o quanto não respira disso. Eles usam o auricular, sim, beleza, mas e aqui? A máscara. A máscara. E não dá, e você tá na pista um dia que nem hoje, vai estar 48 graus na pista. Como é que você usa a máscara? Eu não aguento o fone, que dirá a máscara. Não consegue. Então, assim, você tirando parte disso, né? Você vai eliminar? Não, não vai, gente, porque tem um avião também que faz ter essa poluição. Mas se você tira uma parcela grande disso, já é bem representativo. Você traz conforto para o operador também. Então, isso é muito interessante, muito interessante. Então, essas novas tecnologias que estão vindo, né, com a bateria de lítio, e isso seria possível com a bateria de chumbo? Já existe alguma coisa disso também, mas ela funciona muito bem quando é muito novo, porque a bateria de chumbo tem uma eficiência diferente da bateria de lítio e aí você perde eficiência quando você compara com o lítio. É muito melhor, obviamente, quando você compara com a diesel, mas com o lítio ainda é bem menor. Ela é uma solução ambiental, então? Eu não gostaria de falar de solução ambiental. Ela também é uma solução ambiental, porque no passado, se a gente, pelo histórico do que a gente fez um pouco também no passado, né? A gente vinha com algumas soluções ambientais que eram muito mais caras. Né? Quando o carro elétrico chegou no Brasil, mais viável economicamente, a gente tinha esse discurso, não, mas o carro elétrico é sustentabilidade, é isso, aquilo. Gente, essa fase já passou. A gente não consegue mais utilizar isso. Porque se você tem 1 ou 2 ou 3, a empresa até assume pagar um pouco mais caro para você ter um veículo elétrico e você fala assim, comecei com a minha frota, um veículo elétrico. Mas se você pega grandes empresas de bebidas, de distribuição, etc. Os caras têm 3 mil caminhões, vai colocar um. O que resolve na sua frota de sustentabilidade? 0. Na prática é 0. Então, assim, o caminhão elétrico, a distribuição com veículos elétricos, ela tem que ser financeiramente viável. Porque senão vai continuar sendo, vai ser um projeto que vai morrer porque não tem viabilidade, infelizmente. E lá em Guarulhos, todos os caminhões, os tratores já estão com a energia elétrica ou só foi um de propósito? Já existem alguns desses rebocadores que são elétricos, são fabricados na China, na França, que já são elétricos. Tá? Então, eles são montados já pensando com uma bateria ou de chumbo ou de lítio, mas já são elétricos. Só que, para o Brasil, custos de importação, etc., são muito caros. A gente está falando aí da ordem de 300, 400 mil reais cada um desses. Se você pega um trator desses agrícolas, que já tem 20, 25 anos de uso, já se pagou há muito tempo, é uma estrutura extremamente forte e robusta. Você faz um trabalho desse de retrofit, que você se paga em 2 anos, você vai usar esse mesmo trator por mais 20 anos e já se pagou e vai continuar se pagando muito tempo. Aí o que você investiria em um rebocador de 300 mil, você faz um retrofit em quase todos. Você faz um monte, você consegue fazer um monte. E aí você tem uma economia de custo mais forte ainda. Se você, obviamente, trocar um combustão por um elétrico, já fabricado elétrico, a sua economia em termos operacionais é a mesma.
Só que você tem que ter um investimento altíssimo no começo para poder adquirir isso. Se você pega o teu ativo já depreciado, robusto, que foi adaptado para a operação do Brasil, que é diferente. A pista do aeroporto de Guarulhos, com todo respeito ao pessoal lá, ela não é igual à pista do aeroporto dos Estados Unidos, que é igual à pista do aeroporto lá da Holanda e de Frankfurt. Não é. É uma pista com alguns problemas, tem buracos, etc. Então, assim, você bota um veículo lá que não está preparado para isso, ele vai sofrer, parte de suspensão. Né? Se você pega um trator que já está adaptado, está rodando, mecanicamente ele é muito bom, você faz essa inversão, né, esse retrofit, ele vai durar mais 1000 anos e acabou. E existe muitos projetos de retrofit ou realmente esse de Guarulhos foi um as causas mais? A gente ouve muito falar disso. Ah, vou converter o meu veículo para elétrico e tal. Existem algumas formas de fazer isso, eu já chego na sua pergunta, na sua resposta. Tem muita gente que eles fazem o retrofit, mas assim, por exemplo, Fusca, eu já vi alguns. Ah, transformei um Fusca velho, a combustão num Fusca elétrico. É legal? É legal, gente, mas assim, é um brinquedo, com todo respeito, né? Porque você não vai conseguir trabalhar com o Fusca, não vai ser um veículo de trabalho. Vai ser ele pra você sair daqui para lá, passear no shopping, você vai e volta, usa uma vez por dia, uma vez por semana, e tudo bem, vai funcionar. Então você vê na internet um monte disso. Ah, qual que é a autonomia? 50 km. 50 km é muito pouco para um veículo que você trabalha 24 horas por dia. Né? A gente não usa por quilometragem, usa a hora, né? Então, assim, esse tipo de veículo tem que ser um veículo muito robusto e você tem que pegar agora, trabalhar com ele, trabalha, sai, vai almoçar, o outro já pega, trabalha, sai, vai jantar, o outro pega, trabalha, assim, é praticamente ininterrupto a operação. O desafio é esse, na verdade, né? Você transformar um veículo operacional, industrial, num veículo tanto quanto confiável como se fosse a combustão, né? Em elétrico. Fazer um brinquedo não adianta nada. É legal, é bacana, mas é um brinquedo. Não serve. Ô Bruno, sobre esse assunto, né, eu tive a oportunidade no projeto da Marinha, tá, que você comentou aí no início, né, de trabalhar com empilhadeiras elétricas. Sim. Projeto de empilhadeiras elétricas, né? Então, dentro dessa tarefa que eu tive, né, eu tive que dimensionar empilhadeiras, né, que eram prateleiras de até 20 metros de altura, né? Então a empilhadeira tinha que subir e descarregar o material lá em cima, né? E a movimentação dessas empilhadeiras o dia todo, elétrica, e deparamos do seguinte problema, né? Que era realmente o abastecimento, tá? Então eu não sei que tipo de bateria eram aquelas empilhadeiras naquele momento, aquela oportunidade, mas nós deparamos que tinha que ter um pátio, um local, né, para poder abastecer esse equipamento. A chamada sala de baterias. Justamente, né? Ou o projeto era executar, né? Tá num projeto a sala de baterias, ou você fazer o contrato com o fornecedor do veículo para ele ir lá e fazer a troca de baterias periodicamente. Sim, sim. Né? Nesse trabalho que você começou em Guarulhos, deparou com esse problema? Certamente. Isso, na verdade, qualquer empresa hoje que usa... vou te falar aqui em empilhadeiras também, né? Que usa empilhadeiras com bateria de chumbo, tem esse problema. Porque a bateria de chumbo... Eu vou arredondar um pouco aqui o número, tá, pessoal? Ela tem uma autonomia de 8 horas de trabalho. Tá? Só que se você tem o dia 24, como é que você trabalha com as outras 16 horas? De bateria. Você precisa ter, ou você tem 3 equipamentos, 3 empilhadeiras com 3 baterias, ou você tem uma empilhadeira com 3 baterias e você faz a troca disso. Né? E aí você tem a famosa sala de bateria. Você tem um equipamento só, você tem 10 equipamentos e 50 baterias. Tá? Por quê? Enquanto uma está carregando, a outra está trabalhando e a terceira está descansando, porque ela tem um processo, a bateria de chumbo tem um processo de carga e descanso que tem que ser seguido, senão ela não aguenta a carga. Você perde ela com meses, pouquíssimos meses. Então, e além disso, aí você tem um problema sério de sustentabilidade, que ela
é chumbo ácido. Então ela solta vapor de ácido clorídrico que mata. Então você vai nessas salas de baterias, o chão é branco porque pinga ácido, o ácido corrói tudo e isso contamina o chão, contamina solo, contamina um monte de coisa. Isso é muito ruim. Bateria de lítio não tem esse problema, porque a bateria no celular, que você pode usar a qualquer momento, carregar a qualquer momento. As baterias de hoje não viciam, como Mas ela viciava. tem o tempo de recarga também. Sim, ela tem um tempo de recarga, mas ela funciona da seguinte forma. Se você pegar 8 horas no dia, o teu funcionário que vai operar essa bateria, ele tem que parar para ir no banheiro, ele tem que parar para fazer a integração de segurança, ele tem que parar para almoçar, ele tem que parar para ir no banheiro, ele para para muitas coisas. Cada parada dessa, ele precisa parar e põe para carregar. A cada 10 minutos que ele deixa carregando, que é o tempo dele sair daqui, vai até lá, faz o que tem que fazer e volta, que dá pelo menos isso, a bateria já aumentou a carga em 15%. Uma hora que ele foi almoçar, que ele para, só que ele vai, bate com o ponto, vai almoçar, volta, fica uma hora parado, volta, escova o dente, demorou 1h30, já carregou quase 100% da bateria. Então nessas paradas de refeição, você cai, obviamente, ela vai caindo o percentual de bateria, nessas paradas ele aumenta 60%, 70%, cai de novo para a próxima refeição. Fica mais 1h30 parada, já sobe, cai de novo. Então, assim, a curva é muito interessante quando a gente olha nessas operações de altíssima rotatividade. E ela não vicia. Não vicia. Então, Ela tem uma queda natural de produtividade, mas ela é muito mais longa do que uma bateria de chumbo ácido. Então, você tem a conta assim, o ativo é um pouco mais caro, mas a utilização dela... A durabilidade também. A durabilidade é muito mais alta. A gente está falando aí de 1.500 ciclos, utilizações, né, de chumbo ácido para 5.000 da de lítio. São mais de 3 vezes. Diluir o investimento. Você dilui muito mais. Ela dura 3 vezes mais e você trabalha 3 vezes mais com ela. Então a conta é quase 9 vezes mais eficiente do que uma bateria de chumbo. Então isso é muito bacana. O pessoal tá tirando um pouco o preconceito que existe, porque é uma tecnologia que no passado, como qualquer tecnologia nova, precisou fazer ajustes, as químicas internas foram ajustadas e tal. Hoje é uma bateria extremamente segura, extremamente confiável, e que te traz uma produtividade altíssima, uma durabilidade altíssima também, e que a gente tem trazido e tem conseguido colocar em alguns clientes quando a gente prova isso para eles. Pessoal, você vai tirar a tua sala de baterias, que é um problema financeiro e de sustentabilidade. Você vai aumentar a tua produtividade, que é financeiro, é logística. Você vai melhorar o teu tempo, você vai fazer... É só melhoria isso. Então, o custo inicial se dilui muito mais fácil. Então, quando você olha o teu TCO, o custo total de operação, é muito mais barato. Então, aí a conta fecha. Mas as empresas têm que tem que entender essa conta. Se olhar preço por preço, uma custa 10, outra custa 15, putz, é mais caro. Mas se você olhar o quanto você tem que fazer, essa conta completa que eu falei para vocês, aí a conta é muito, muito vantajosa. Ô Bruno, aproveitando esse gancho, indo para baterias e aproveitando que você já falou de energia, né? Hoje, né, nesse mercado livre, né, nós estamos aí com geração de energia solar. E temos a opção, né, hoje nas residências, fazer a energia que está plugada na concessionária e aquela isolada. Sim. E a isolada, né, eu também trabalhei um pouco com essa parte de geração, né, e a isolada ela não era atrativa ou não é atrativa justamente por conta das baterias, né, que você faz um sistema todo isolado, você tem que ter esse banco de baterias para poder absorver toda essa energia que está de sobra e usá-la à noite e voltar a carregar ela no dia seguinte, né? Então, por várias vezes, a gente conversando sobre esse assunto, né? Esse tipo de geração desligada da concessionária não ficava viável. Hoje, com essas baterias de lítio, né? Mudou alguma coisa nesse mercado? O custo ainda é caro para você fazer uma geração desse tipo. Tá? Porque no Brasil,
você tem, além do nosso câmbio, que está, 5-1, né, que é muito desfavorável para qualquer tipo de importado, você tem muito imposto embutido, aí que dá 40%, 50% de imposto, e o frete também inclui-se no custo do seu produto. Então, assim, a gente sai perdendo muito nisso. E então, o descarte? O descarte, a bateria de lítio, ela é bem interessante, porque ela é totalmente reciclável. Você tem Era um entrave esse descarte, né? Você tem uma utilização da bateria de lítio, os primeiros 5, 8 anos é onde ela tem o pico de capacidade dela, depois ela perde um pouco, né? Ela perde aí da ordem de 20%, 25%, e depois ela fica um pouco mais estável. Continua perdendo um pouquinho, mas fica um pouco mais estável. Para algumas necessidades, você não consegue utilizar isso. Você pega uma bateria que perdeu 30% de carga. Você não consegue utilizar. Isso é autonomia de veículo, autonomia de horas de trabalho, então é muito ruim. Mas, para você fazer um no-break, para isso aí, é perfeito. Em vez de se você tem um espaço para fazer isso, você bota no meio do campo um container. Se você tiver um container ou um container e meio, o que vai mudar? Nada. Então você consegue aproveitar muito isso. Aí ela dura 25 anos, a vida útil de uma bateria de lítio. Então, que é bem interessante. E aí, depois desses 25 anos, você recicla ela inteira. A caixa de aço, os módulos internos, a química, você consegue reciclar tudo. Você recicla, faz uma nova e põe para rodar de novo. Então, assim, poderia ser aproveitada ela num segundo, por exemplo, se essa fase de importação é alta, é um custo alto, ele poderia adaptar numa segunda geração? A gente diz que é o segundo uso. O primeiro uso é onde ela onde ela foi comprada para ser utilizada, né? Seria o uso mais nobre dela. O uso mais nobre, que é veículo, que é quilômetros de autonomia ou horas de utilização nesses rebocadores e empilhadeiras, etc. Depois disso, você acabou esse prazo aí que 5, 8 anos. É igual o container também, né? Está sendo descartado também. Exato. Aí você pega isso, você desmonta ela, você rearranja ela e você consegue utilizar para o no-break. Você tem que ter um pouco mais de espaço, mas ela funciona como um no-break perfeitamente. Gente, infelizmente a gente vai ter que encerrar. Já estamos caminhando para o final, né? Porque estamos com o horário um pouco apertado aqui. Tem mais alguma pergunta para a gente conseguir finalizar? Alguma dúvida? Gostaria de falar alguma coisa, Bruno? Meu pai. Gente, meu pai, tá? Tá aqui assim, ó, com a mãozinha levantada. Na realidade, a geração de energia, a eficiência na geração de energia está sendo, vamos falar assim, está sendo revista atualmente, né? Sim. Atualmente estou trabalhando num projeto, né, que vou começar logo, onde está implantando ao lado de uma turbina a vapor o motor elétrico acoplado. Sim. Onde eles vão deixar de gerar um pouco de energia através da turbina para geração de vapor e vão colocar o motor elétrico para ter mais eficiência na planta. Eu acho que eu não gosto de falar assim, né? A solução para todos os problemas é uma só. É uma combinação de soluções, né? A gente fala muito rapidamente, né? A energia no Brasil é uma energia muito mais limpa do que nos outros países, né? Que usam combustível fóssil, etc. Então não adianta a gente querer forçar uma solução para o mundo inteiro. Tem que ser adaptado. Então no Brasil a energia limpa, a energia elétrica é muito limpa. Sim, vamos utilizar, né? A gente acredita muito que nessas operações fechadas, eu digo, aeroporto, fábrica, veículo de delivery, é muito interessante isso, porque eles têm um espaço fechado de trabalho. Agora você pega um caminhoneiro que sai de São Paulo para o Rio de Janeiro. Você tem posto de abastecimento? Tem, 6. Só que vai demorar 2 horas e meia para você carregar a bateria. O cara não vai parar isso. Não chega na Bahia. E o custo disso? Não, o custo ainda, não estou nem pensando nisso. Muitos desses postos são gratuitos, mas assim... Não o custo de carregamento, o custo de ter um motorista parado 2 horas. Exato. Então assim, você pega um caminhão pesado, né? O último número que eu vi, você tem que ter uma bateria de 8 toneladas para você andar longas distâncias. Gente, como é que você tem um caminhão de 50 toneladas, você vai tirar 20% para poder virar a bateria? Não faz sentido. Então, aí você tem os caminhões a hidrogênio, etc., outras tecnologias que são complementares. Então, de novo, o que a gente acredita é que operações fechadas, que já é um grande mercado, extremamente poluidor, barulhento, etc., você vai com os veículos elétricos e vai dar um resultado
altíssimo, financeiramente, de sustentabilidade, vinculado ao financeiro, que é o mais importante hoje em dia, né? E que traz benefícios aí para todo mundo. Perfeito. Perfeito, obrigada, Bruno. Esse é o Painelcast, o podcast da EARP. Você pode nos ver, ouvir no Spotify e no YouTube, e só ouvir em todos os outros tocadores, como Apple Podcasts, Deezer e Amazon Music. Os links estão no @aearp e no @painelcast. Aproveita para nos avaliar, acionar o sininho, seguir, favoritar e dependendo de onde ouve, e favoritar dependendo de onde você nos ouve. Os episódios sempre têm temas de interesse dos profissionais de engenharia, arquitetura e agronomia e geociências. Siga a gente nas redes sociais, no @aearp e no @painelcast e compartilhe o episódio. Conta pra gente o que achou. Até mais!